Vamos para a nossa aula 14, Sistema Hematopoético. Nessa aula de Fisiologia, nós vamos interpretar o sistema hematopoético na produção de células do sangue, qual a função das células do sangue e as alterações hematológicas passíveis de ocorrer por motivos patológicos ou por motivos de adaptação metabólica. Ok? Então vamos avaliar o sangue. O sangue ele tem três funções básicas: transporte, regulação e defesa. Lembre-se sempre disso. Transporte. Todas as substâncias são difusas, distribuídas, transportadas através do sangue. A regulação de ácido-base, a regulação de liberação de hormônios também, que combina transporte e regulação. E a questão da defesa pelos leucócitos ou glóbulos brancos. Também temos os glóbulos vermelhos, que fazem a maior função do sangue, que é transportar o oxigênio e levar oxigênio através dos tecidos, ok? Aqui nessa figura nós estamos observando os elementos que fazem parte do sangue. Então eu tenho o elemento líquido, que é o plasma. Qual que é a diferença de plasma e soro? Plasma ainda tem fibrinogênio. No soro eu já converti fibrinogênio em fibrina, ok? Então esse aqui é quando está nas nossas veias e artérias, ou então quando você coloca num tubo com anticoagulante. Lembre-se disso, é uma pegadinha que vive caindo no concurso público. 60% do sangue é plasma. 40 a 45, 50%, dependendo do paciente, são de elementos figurados. Os leucócitos, glóbulos brancos, e os glóbulos vermelhos, os eritrócitos. Aqui também tem um fragmento de célula, que é a plaqueta, e é conhecido no português de Portugal como trombócitos, e até em algumas literaturas de fisiologia vocês vão encontrar esse termo, que é a mesma coisa que plaquetas, trombócitos, que eles formam os trombos, são responsáveis por fazer com que a coagulação do sangue seja efetiva, beleza? Então eu tenho os elementos figurados de transporte, que são os eritrócitos em maior número, tem as plaquetas, que tem um número relativamente alto, e em menor número eu tenho os leucócitos. Quando eu centrifugo o sangue, a densidade das células faz com que todas elas vão para o fundo, mas as células maiores, mais leves, menos densas, fiquem sobre as hemácias aqui, que são os leucócitos. Nós chamamos esse anel aqui de buff coat, ou anel leucocitário, ok? E é aqui que você vai concentrar a maioria dos leucócitos e de plaquetas, dependendo da velocidade de centrifugação. Então, o PRP, que é muito famoso, plasma rico em plaquetas, vem da onde? Vem dessa porção aqui, ó, ok? O que nós precisamos saber do sangue? Nós precisamos saber que ele é feito na medula óssea, a medula óssea que produz as células vermelhas. Tem que tomar cuidado quando você olha essa figura, que tem um erro importante. O erro aqui é você achar que das células tronco mieloides você vai ter lá plaquetas diretamente. Não, tem uma célula bem importante que chama megacariócito. Eu vou mostrar para vocês na árvore genealógica das hemácias e dos leucócitos. Tem a formação dos neutrófilos. Eu tenho duas linhagens, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide, e uma célula tronco pluripotente em comum. Então essa célula tronco, ela decide qual linhagem ela vai formar, e a partir do momento que ela tomou essa decisão, eu tenho formações distintas. Então na medula óssea eu tenho a formação de todas essas células aqui. Células mieloides que produzem os megacariócitos, que dão origem às plaquetas. Temos eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Esses três vocês já devem conhecer uma classificação para eles, que é o polimorfo nucleado. Tem os monócitos, monócito na circulação, quando entra no tecido, macrófago. E tem as hemácias, ok? Aqui tem mais duas células que vocês podem encontrar na literatura, que são células, são tipos de macrófagos presentes principalmente no fígado e na pele, que são as células dendríticas e as células de Kupffer, que são as células adaptadas, dos macrófagos adaptados a estar no fígado. Beleza? Já na linhagem linfóide, eu tenho uma linhagem, a célula linfóide mãe, e que dá origem a linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos B saem direto da medula e vão fazer a circulação. Já os linfócitos T, eles vão ser amadurados, ou vão ser treinados, ou vão ser preparados lá no timo.
por isso que eles recebem essa característica de linfócito T. Eles passam um período do timo para conseguir receber uma informação e diferenciar facilmente próprio do não próprio, beleza? Como a gente chama as células do sistema linfomatopoético? Como a gente chama as células do sistema hemolinfopoético? As linhagens mieloide, que dão origem aos mieloblastos, que são essas células que vão produzir as demais células, e na linhagem linfóide eu tenho os linfoblastos, que são as células tronco pluripotentes que dão origem aos linfócitos, ok? Aqui está a árvore genealógica das células sanguíneas. Então vejam que uma célula mieloide, uma célula tronco mieloide, ela dá origem ao mieloblasto, ao promielócito, ao mielócito, metamielócito, ao bastonete e depois ao neutrófilo. E depois eu tenho lá uma maturação para fazer os eosinófilos e os basófilos. Outra parte amadurece formando os monócitos. Uma terceira parte amadurece formando megacariócitos que dão origem a plaquetas. E uma quarta tipo de maturação, a quarta parte dessa célula, se diferencia em prononormoblasto, que vai virar o normoblasto basofílico, depois o normoblasto policromático, depois o ortocromático normoblasto e depois o eritrócito policromático ou reticulócito, até chegar ao eritrócito, que é a nossa hemácia, que é a nossa célula vermelha que carrega o oxigênio, ok? Eu tenho a célula linfóide, que dá origem aos linfócitos. Aqui não tem muita diferença entre os linfócitos T e B nesse momento, apenas a formação de linfócitos. Nós temos três tipos de linfócitos, basicamente: linfócitos NK, natural killer, linfócitos T, que fazem parte da maturação lá no timo, e os linfócitos B. Beleza? Então, para vocês conhecerem aqui da onde vêm essas células. Todas estas células aqui, ó, o megacariócito às vezes aparece na circulação, mas a maioria dessas células aqui deve estar na medula óssea, que fica dentro dos ossos longos. Beleza? Para a linhagem vermelha, linhagem mieloide, que nós chamamos de série vermelha ou hemácias, e também aqui eu incluo os trombócitos, que são as plaquetas, eu tenho números em quantidade que permitem um equilíbrio. Então, esses números que dão essa quantidade. Essa quantidade total de células eu chamo hematócrito. E aqui eu chamo de hemograma, porque eu estou avaliando cada tipo de célula. E pela característica das células, características e quantidades das células, eu consigo definir padrões de alteração, identificando doenças ou então situações como desnutrição, como câncer, como falência da medula óssea por algum motivo, e é uma base de começo. Até mesmo uma infecção eu posso ter uma ideia, não na série vermelha, mas na série branca, que nós já vamos falar, ok? Os eritrócitos, para o homem, eles vão de 4,5 a 6,1 milhões de células por milímetro cúbico. Já nos idosos, eu tenho uma tendência a reduzir isso. A quantidade de hemoglobina, que é a principal proteína presente nos eritrócitos responsável por carregar o oxigênio, ela varia de 12,8 a 17,8 para o homem e para a mulher de 11,6 a 15,6. No idoso eu já tenho um perfil um pouquinho mais reduzido, que pode ir de 11 até 16 de gramas por decilitro de hemoglobina. O hematócrito, que é essa quantidade que eu falei para vocês de células, essa quantidade aqui, então eu avalio quantos por cento que eu tenho de células em relação a quantos por cento eu tenho de plasma. Para isso tem uma tabelinha bem legal na aula prática que eu vou mostrar para vocês. Você pode saber quanto está faltando de célula, quanto está sobrando de célula. Se eu tenho equilíbrio entre elementos figurados e o líquido do sangue, ok? Ele varia para homens de 39% a 53% e varia das mulheres de 36% a 48%. Nos idosos, ele varia entre 35% e 47%.
O volume corpuscular médio é o volume médio que uma hemácia toma conta no espaço. Então, é como se eu medisse a hemácia e eu tenho alguns padrões em fentolitros. Fentolitros é litros a menos 15. Então, de 80 a 98 fentolitros, tanto para homem e para mulher. O VCM ele não tende a alterar com a idade, porque ele é constante. Se você tem uma alteração de VCM, você tem uma alteração na produção das células que indica algum problema da medula óssea. Beleza? Para a série vermelha é isso. É tudo isso que eu avalio no eritrócito. Eu avalio a quantidade, eu avalio a quantidade de hemoglobina, eu avalio a relação de todas as células, incluindo os leucócitos, em relação à parte líquida do sangue, e avalio o volume corpuscular médio. Através dessas avaliações, eu consigo avaliar também quantidades de hemoglobina média nas hemácias e uma média total das hemoglobinas. Então, eu consigo saber se as hemácias estão seguindo um padrão de concentração de hemoglobina. Beleza? Já as plaquetas responsáveis por fazer a coagulação também têm uma característica de não sofrer alterações durante a vida senil, os idosos. Então, em homens e mulheres, variam entre 150 mil a 400 mil. Lembrando que se você tiver muitas plaquetas, o teu risco de formar uma trombose é muito grande. Então, as plaquetas sempre têm que estar em equilíbrio. Beleza? Significado clínico das alterações. Eu posso ter uma anemia, uma leucemia, uma intoxicação por metais pesados ou por alguns outros tipos de toxígenos, principalmente agroquímicos, problemas metabólicos relacionados à dieta, relacionados a tipo de alimento e também alguns medicamentos, ok? As hemácias. Então aqui eu coloquei para vocês como que as hemácias se maturam até chegar à hemácia livre circulante nos vasos. Então eu tenho até aqui, até o eritroblasto ortocromático, tudo isso está dentro da medula óssea. E isso aqui raramente você consegue ver no hemograma, porque quando ele sai para o sangue circulante, ele já sai maduro. Beleza? E daí a forma madura as hemácias. A forma madura de hemácia dura em torno de 90 a 120 dias em média. Por que eu falo de 90 a 100 dias? Se você tiver uma exigência muito grande ou tiver qualquer tipo de doença, esse número pode variar. Por exemplo, mulheres que sofrem com hemorragias por mais de 10 dias, elas têm hemácias que circulam em torno ali de 90 dias. Já atletas que têm uma performance alta, têm uma exigência alta, ela pode durar até 120 dias ou mais. Tem casos aí que já foi comprovado que existem hemácias com 180 dias de viabilidade. Mas então é só para vocês terem uma noção que a cada 4 meses vocês têm lá uma reposição das hemácias. Por este motivo é que você não pode doar sangue todo mês e tem aqueles períodos de mais ou menos 3 meses. 3 a 4 meses é o ideal para você doar sangue, ok? Uma observação importante das hemácias é o conteúdo delas quanto aos tipos de proteína presente, principalmente a hemoglobina, que faz a carreação do oxigênio, então ela que leva oxigênio dos pulmões para os tecidos e também faz o retorno do CO2. Como que ela faz esse retorno do CO2? As hemácias têm uma quantidade de uma enzima chamada anidrase carbônica. Essa anidrase carbônica, ela reverte o CO2 em ácido carbônico. E esse ácido carbônico é convertido em bicarbonato. Ele que faz o tampão, sistema ácido base que inibe a acidose metabólica na maioria dos casos. Então você respira para controlar seu pH. A forma de controlar o pH no sangue total é através do bicarbonato. E esse bicarbonato fica diluído na água, onde ele é convertido nos pulmões em CO2 e eliminado. Então a respiração tem duas características essenciais. Primeiro, ela traz o oxigênio e ela libera o CO2 produzido pela conversão
das moléculas em energia. Então, quando você quebra lá uma glicose, essa glicose que tem 6 carbonos vão gerar 6 moléculas de CO2. Beleza? Então você vai fazendo uma oxidação daqueles carboidratos até você obter energia. E outra informação importante é a respeito da bilirrubina. A bilirrubina, que é um metabólito muito importante para o fígado, que vai para a vesícula biliar e ajuda na emulsificação de gorduras, ela é convertida pelos macrófagos em diversas etapas a partir da porfirina. A porfirina está ligada à hemoglobina. Então, quando você tem lá uma hemácia velha, que ela é destruída no baço, ela vai ser encaminhada ao fígado para ser convertida a hemoglobina em porfirina e porfirina em bilirrubina. Beleza? E a eritropoese. Para formar sangue, eu preciso ter alguns estímulos. O que estimula a produção de sangue? Geralmente é uma baixa oxigenação, ou então hipovolemia, ou anemia, ou hemoglobina baixa. Esses dois podem ser por causas nutricionais, ou volume de sangue deficiente, quando eu não tenho volume de sangue. Por exemplo, eu perdi sangue no meu tubo digestivo, tenho doenças pulmonares que consomem sangue, que elas acabam fazendo hemólise, e eu demando por maior produção de eritrócitos. Como que isso acontece? Então lá, uma eritropoese inefetiva ou uma anemia crônica gera hipóxia. Essa hipóxia induz os fatores de transcrição e aumenta a reciclagem de ferro, fazendo com que aumente a absorção de ferro e aumente a liberação de um hormônio produzido nos rins chamado eritropoetina. Eritropoetina, fazedor de sangue, hormônio fazedor de sangue. Eu esperei até agora para falar o que é o poese, poetina. Poese é fazer. Então eu tenho fazer sangue e fazer elementos do sangue. Aqui eu tenho fazer sangue, fazer eritrócitos. E aqui eu tenho fazer elementos do sangue. Então, hemo do sangue, linfo dos linfócitos e a poiese, ok? Por que o linfo entra aqui? Porque ele tem a linhagem linfóide. Entenderam o que é eritropoiese e hemolinfopoiese? Então, perfeito, vamos para frente. Olá, a hemoglobina e oxigenação. A hemoglobina tem a capacidade de combinação frouxa e reversível com as moléculas de oxigênio. O que quer dizer uma ligação frouxa? São interações que podem ser rapidamente revertidas. Elas não são ligações covalentes, são apenas uma interação do oxigênio, justamente para facilitar a liberação nos tecidos. E o oxigênio é transportado na forma molecular, ele não é ionizado, ok? Se ele fosse ionizado, ele ia reagir e formar moléculas oxidantes. Não é esse o caso. E aqui está a molécula, uma parte da molécula do M, uma parte da molécula de hemoglobina, onde estou destacando aqui, ó, a presença do ferro e aonde o oxigênio se liga. Beleza? Vamos para frente. E como eu tenho uma hemoglobina que depende de um oligoelemento, que é o ferro, eu tenho que ter um metabolismo específico para o ferro. Então eu tenho o ferro, ele deve ser mantido em concentrações relativamente altas, mas ele não pode ultrapassar um determinado limite. Uma curiosidade bem interessante, que até me chamou a atenção naquele seriado Breaking Bad, tem um dos capítulos onde que o Heisenberg ele começa a devanear sobre as concentrações de cada elemento químico presente na tabela periódica no corpo humano. E daí ele faz uma observação sobre o ferro, que o ferro ele pode estar entre 3 e 5 gramas, sendo que 3 gramas é pouco para você ter uma viabilidade e a partir de 5 gramas já é tóxico. Então ele mostrou isso e isso me marcou e está no livro de fisiologia mais ou menos escrito dessa forma, não tão romanceada quanto o comentário. Beleza? Como que acontece o metabolismo do ferro? Bom, o ferro ele tem que ser absorvido no intestino delgado.
E lá as células absorvem e rapidamente combinam ele com a transferrina. E essa transferrina vai ser carreada para o fígado, onde ela vai ser acumulada em ferritina. Beleza? Então, eu tenho principalmente o fígado como estoque de ferro. E o fígado que vai controlar a produção do M e a liberação dessa ferritina para a medula óssea para poder fazer as hemácias. Fechou? Quando eu tenho um eritrócito que ele já está, vamos dizer assim, com 120 dias passados, ele já vai ser eliminado, ele vai para o baço e lá no baço ele é destruído, liberando o tetrâmero de hemoglobina. Esse tetrâmero de hemoglobina, ele pode virar um dímero de hemoglobina ou então ele pode virar metoglobina, que a metoglobina vira globina, uma proteína normal, liberando o M, que vai virar metalalbumina, e no hepatócito vai ser convertido em bilirrubina e vai ser eliminado no tubo digestivo na forma de urobilinogênio, ok? Esse urobilinogênio é que dá até a cor, muitas vezes, das fezes, aquela cor mais acentuada para o marrom, mais castanha, em relação ao urobilinogênio. E no hepatócito ele vai acumular o ferro. Ou então o dímero de hemoglobina ele vai ser metabolizado pelo rim e vai ser liberado na urina através de hemosiderina, hemoglobina e metoglobina. Existem exames para detectar se tem lesão renal e se tem algum problema no sangue, onde você procura a hemoglobina na urina, ok? E é às vezes comum encontrar, principalmente em questões de trauma, em disfunções renais, em problemas hepáticos, câncer hepático faz muito isso, beleza? Então, após os eritrócitos serem destruídos, parte do ferro é reabsorvida e parte eliminada para manter esse equilíbrio de ferro, ok? Então aqui a gente já cobriu boa parte do metabolismo das hemácias. Vamos passar agora para os leucócitos. O que são os leucócitos? Leucócitos, células. Já falei bastante dos eritrócitos, vamos falar dos leucócitos. Os leucócitos são células de defesa do sangue. Eu tenho 5 tipos: neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Todos eles compreendem um grupo de células que eu determino como leucócitos e que são as células de defesa do sangue. Elas devem estar numa contagem entre 3.600 e 11.000. Acima de 11.000 já é indicativo de uma infecção grave. Abaixo de 3.600 quer dizer que você está com uma deficiência do seu sistema imune. Então você tem que ter um equilíbrio entre essas concentrações. Geralmente o que você observa nos pacientes saudáveis é que você tem de 40 a 70% neutrófilos, 20 a 50% de linfócitos, monócitos de 2 a 10%, sendo o número 8% um padrão ouro aí, o melhor, eosinófilos de 1 a 7%, sendo o padrão de 2 o melhor, e basófilos que você dificilmente vê e que geralmente você coloca como 0% ou 1%, caso você encontre algum basófilo na contagem da lâmina, formando 100% dos leucócitos, ok? Se eu tiver um aumento de leucócitos, eu chamo de leucocitose, e isso indica uma infecção ou uma leucemia. A leucemia é a neoplasia dos elementos do sangue, neoplasia da medula óssea, beleza? E a diminuição? Eu tenho leucopenia e posso ter, eu chamo de leucopenia e posso ter o esgotamento da medula óssea. A evolução da leucemia é uma característica do lúpus eritematoso sistêmico, beleza? Então aqui eu mostro para vocês como que é maturada as células leucocitárias. Eu tenho os mielócitos e os linfócitos. Então aqui eu tenho os linfoblastos e mieloblastos. Todos eles vão passar por uma maturação que nós vimos e vão gerar as células. Os segmentados, os eosinófilos, os basófilos e os monócitos, ok? Já nos linfócitos eu tenho a formação das linhagens lá NK, linfócito B e linfócito T, que vai ser maturado no timo para que essas células tenham uma capacidade de reconhecimento e resposta
aumentadas. Beleza? Então é assim que eu preparo os meus leucócitos. Como que os leucócitos agem no corpo humano? Geralmente eles são atraídos por fator quimiotático. O que é isso? Então há um dano, uma lesão, libera várias substâncias que atraem os diversos tipos de leucócitos, os 5 tipos de leucócitos, para combate dessa fonte de lesão, que na maioria das vezes você tem agentes de micro-organismo, a não ser que você faça um processo de lesão controlada, como uma cirurgia, onde você vai ter uma inflamação controlada porque você controlou as fontes quimiotáticas, ok? As fontes quimiotáticas, elas que fazem a diapedese acontecer. Lembrando que a diapedese só acontece em resposta a uma lesão, que é aquelas características de inflamação aguda, dor, rubor, calor e edema. Beleza? E agora vamos ver como que nós avaliamos isso na forma clínica, que é o hemograma. O hemograma é um exame complementar mais solicitado pelos médicos, mas que não tem uma característica muito específica. Na verdade, ele diz a condição do paciente, principalmente em relação à função medular e hematopoiese. Se está tendo uma reposição de células ou não. Se eu tenho um número de células adequadas ou não. Ok? Então ele é um exame coadjuvante. Mais para frente eu vou mostrar para vocês uma forma de interpretar, principalmente esses gráficos aqui de pontos, onde você avalia os eventos calculados por equipamento chamado citômetro de fluxo, onde ele responde muitas vezes à presença ou ausência de um agente causador de infecção. Beleza? Mas, na maioria das vezes, ele raramente faz ou descarta diagnósticos. Ele é um exame para determinar a condição do paciente. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que existe hemograma infeccioso, que através do hemograma eu posso notar a presença de algum patógeno. Então tá aqui, ó, o Ramos e Souza, em 2016, escreveu: através do hemograma é possível notar qual possível patógeno que ele está causando alterações nos diversos parâmetros hematimétricos. As infecções têm como principal alteração hematológica a leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, com neutrofilia, que é o aumento dos neutrófilos, e desvio nuclear à esquerda com valores proporcionais à gravidade da infecção. O que ele está querendo dizer com essa frase? Que se eu identificar que existe uma infecção, possivelmente essa infecção vai alterar meu hemograma. Possivelmente, na maioria dos casos, mas não é certo, ok? Então, eu tenho esses indicadores para me mostrar se existe uma tendência à infecção. E o que ele estava falando aqui? A leucocitose, que é o aumento do número de leucócitos, e a neutrofilia, que é o aumento do número de neutrófilos. Então, eu posso avaliar o hemograma separando série vermelha, que eu chamo de eritrograma, e na série branca, que eu chamo de leucograma. Então, quando eu tenho uma infecção, eu tenho uma redução de hemoglobina, uma redução de hematócrito, uma redução do HCM, do CHCM e um aumento do VCM. Já quando eu tenho um leucograma, eu posso ter uma neutrofilia, eosinofilia, basofilia, linfocitose, que é aumento de linfócitos, e monocitose, que é aumento de monócitos. Beleza? E aqui estão alguns autores que mostram que quando um parâmetro deve ser bem avaliado. Lá, um eritrograma, ele identifica alterações de anemia normocítica e normocrômica. O leucograma, ele pode identificar todas essas características aqui para identificar uma infecção. E na maioria dos casos, quando você faz lá um plaquetograma, que é a contagem de plaquetas, você vai observar uma pequena plaquetopenia, ou trombocitopenia, que é o mais comum, mais utilizado. Beleza? Então, o que significa a leucocitose? É o aumento dos leucócitos. Quando eu tenho uma concentração muito alta de leucócitos no sangue, eu tenho uma reação leucemoide, que pode ser uma resposta a uma infecção grave, ou então, se o paciente for assintomático, uma doença mieloproliferativa crônica. Ok? Contagem global dos leucócitos, eu posso contar eles de forma global, entre 3.600 e 11.000, mas eu posso diferenciar
a contagem diferencial que me traz mais informações. Quando eu avalio as células neutrófilos, as células dos leucócitos, eu tenho que observar principalmente os neutrófilos. Os neutrófilos, eles têm uma forma segmentada, a bastonete, que é uma proforma do segmentado, e o metamielócito. Quando eu tenho metamielócito, quer dizer que a minha medula já está bem cansada, ela está liberando células imaturas na circulação, ok? E daí, essa presença dessas duas células aqui indica que eu tenho células imaturas. Células imaturas quer dizer que eu tenho um desvio nuclear à esquerda, que é isso. Por que a esquerda? Porque a gente não lê da esquerda para a direita. Aqui está o contrário, está da direita para a esquerda. Se está da direita para a esquerda, então eu tenho um desvio nuclear à esquerda. Beleza? Eu posso ter um aumento de eosinófilos, a maioria do aumento dos eosinófilos é por alergia ou por parasitoses, principalmente por protozoários. Basofilia também é infecção por protozoários ou fungos. E linfócitos e monócitos está na maioria das respostas. Mas existe uma tendência a acreditar que se eu tenho mais linfócitos e monócitos, eu tenho uma doença viral. E se eu tenho mais neutrófilos e monócitos, eu tenho uma doença bacteriana. Ok? Então, ó, uma neutrofilia com desvio nuclear à esquerda. E quando eu tenho uma redução do número de células, se o aumento indica uma infecção, a redução pode identificar algum problema. Pode ser uma redução benigna ou pode ser o uso de drogas, infecções, quando você tem um excesso de resposta, pode ser uma resposta a processos inflamatórios extensos, principalmente queimados, pode ser uma doença autoimune ou deficiências de vitamina B12 e doenças hematológicas. Isso é para os neutrófilos. Para os linfócitos, eu tenho uma redução que é menos que 1000 por milímetro cúbico. Pode indicar estresse, pode indicar infecções bacterianas e pode ser reação de algum tipo de doença, principalmente a AIDS e a tratamento com imunossupressores no caso dos transplantados. Beleza? Então essa pincelada aqui sobre fisiologia hematopoética, eu vou introduzir para vocês um mundo diferente. Inclusive nós temos na faculdade uma disciplina que chama hematologia e ela vê a fundo essas alterações. Beleza? Na aula de patologia nós vamos ver a importância das alterações e o que acontece. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau.